O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria, que nós podemos vivenciar neste tempo de Páscoa. Nosso Deus, nosso Senhor nos concede mais uma Páscoa, a Páscoa deste ano de 2026. E a Páscoa, ela é a centralidade da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a verdade maior que nós temos e carregamos desde o nosso batismo, desde o momento em que nós nos tornamos cristãos e vamos crescendo fisicamente e espiritualmente com o passar do tempo, com o passar dos anos. A Páscoa, ela abre todas as dimensões que Deus deseja ali para o seu povo através da história da salvação. A ressurreição de Cristo, ela é aquilo que completa o desejo maior de Deus, que é a salvação para cada homem e para cada mulher. E essa salvação nós entendemos mais uma vez esse ano nas reflexões, principalmente das semanas da Quaresma, mas principalmente na Semana Santa. Entender a Semana Santa é entender a que ponto de amor e principalmente
daquilo que falamos hoje, né, da divina misericórdia, chegou até nós esta graça de Deus para cada homem e cada mulher, através da entrega, do sacrifício e, é claro, da ressurreição de Jesus Cristo. Caminhar na Semana Santa com os últimos passos de Cristo representa cada um de nós também entender que cada passo de Cristo foi necessário para sarar, para curar cada uma das nossas feridas, né? Ao ponto de que todas essas manchas que nós temos, os nossos pecados, o resultado maior foi a vida de Cristo na cruz, o seu julgamento. Mas o seu julgamento, ele mesmo, com plena ciência de tudo, como ele mesmo disse na Semana Santa, né? Tudo está consumado. E aí ele entrega, né, o Espírito nas mãos do Pai. A plena confiança. E antes, um momento antes dessa entrega, para que não restasse nenhuma dúvida deste amor pleno, infinito e misericordioso, ele diz a seguinte frase que vocês lembram com certeza e estavam atentos, né? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Depois de tudo ser feito em Cristo, ali da maneira como foi o julgamento, a violência, ser pregado e levantado na cruz, né? Ali estava o preço dos nossos pecados, mas ali estava aquele que, apesar de tudo isso, pediu ao Pai para que perdoasse a cada um de nós. E no perdão, e neste pedido de perdão, nessa certeza que o Pai perdoa, porque o Pai é misericordioso e infinito, o Pai perdoa, né? Mesmo nós continuamos numa vida muitas vezes errada, frágil, que leva também a praticar muitos pecados, este Deus, este Senhor, continua a nos perdoar e nos convida a uma vida nova. Esse segundo domingo da Páscoa só pode entrar de fato nessa expectativa de uma vida nova quem se sente amado e perdoado para seguir em frente, porque o amor e o perdão é que vai sanar todas as dificuldades, todos os medos, todas as dúvidas, né? A liturgia hoje fala muito que as portas estão fechadas, né? Por medo ainda daqueles que podem fazer mal ou levar alguém à prisão, né? Os discípulos estão apavorados porque acabaram de ver Jesus e o que aconteceu com ele. Mas Jesus, ressuscitado, volta para a comunidade, volta ali apresentando a sua vitória, o seu corpo, ele inteiro e as suas chagas por cada um de nós. Qual o modelo de uma comunidade que nasce a partir dessa certeza do ressuscitado presente? É o que o Atos dos Apóstolos dá aqui na primeira leitura a cada um de nós. Os que haviam se convertido, pessoas que mudaram a sua direção após o acontecimento, a presença ao qual eles presenciaram tudo o que aconteceu com Jesus, eles se converteram, mudaram de direção. E como passam a caminhar essas pessoas que são os nossos primeiros irmãos e irmãs na fé, né? Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Aqui você entende porque você diz no seu credo, né? Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. As testemunhas primeiras da nossa fé e que deixaram seus escritos para todos nós, né? Foram os apóstolos. Então, não fugir de nada ali, não fugir e criar outras expectativas em buscar a Jesus falado de outra forma, a não ser nos ensinamentos dos apóstolos.
Eles eram muito fortes na comunhão fraterna, estavam juntos. Para ter comunhão é preciso pelo menos de 2 a mais pessoas, não é isso? Sim ou não? Sim. Então, a comunidade crescia e eles permaneciam na comunhão fraterna. E principalmente vem aqui a nossa garantia maior, a fração do pão, a fração do pão, que nós sabemos que tinha esse nome no início e hoje nós entendemos pela Eucaristia. Fração do pão é Eucaristia, Eucaristia. Então veja de onde vem a sua fé, daquilo que foi palavra, foi visto, sentido, vivido dos apóstolos, a comunhão que é necessária, e sem ela não existe igreja, não existe comunidade, e a Eucaristia. E tudo isso resulta nas orações. Somos um povo que deve ter gosto e deve ter prioridade numa vida de oração. Por quê? Cristo orou e deu os exemplos necessários. Nós acompanhamos na Semana Santa. Preciso me retirar para rezar. O puxão de orelha que deu a Pedro, você não consegue ficar 1 hora de vigília comigo, rezando, atento, rezando. Cristo se afasta, vai rezar, vai rezar. Todos nós somos uma comunidade que deve seguir o modelo do seu fundador, que é Jesus Cristo. Todos estavam cheios de temor por causa de numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Quem pode realizar sinais em nome de Jesus? Aquele que o aceita e o reconhece como Senhor da sua vida. Qualquer um pode realizar esses sinais? Claro que sim. Qualquer batizada? Claro que sim. Isso depende muito da sua fé e da sua adesão. O grande mistério e ao mesmo tempo o desafio é não querer realizar os milagres por si e dizer depois que precisa ali da presença do Cristo para realizar. O milagre não somos nós somos o canal para que o milagre aconteça, não é verdade? Então aqui também nós nos colocamos numa posição de pessoas que têm discernimento em proclamar a sua fé. Não há nada de mal em dizer, em falar para uma pessoa, uma situação, que aquilo deve ser curado, que aquilo deve ser melhorado, que aquilo deve voltar para um estado de graça e bênção. Nunca a igreja proibiu ninguém de dizer isso, nunca, ninguém nem vai proibir. Só que a consciência disso tudo vem da fé no Cristo ressuscitado. Lembrar sempre aquilo que Ele mesmo disse a cada um de nós: sem mim nada podeis fazer. Então é este o modelo da comunidade que nasce e que permanece e deve ser o modelo da comunidade até hoje, passado 2000 anos. Nós temos que olhar, ganhamos em qualidade na comunhão fraterna, na participação efetiva, da Eucaristia, na leitura da palavra e vivência. A palavra se faz oração, As nossas orações estão mais firmes, fortes, pautadas, o momento íntimo da nossa vida de rezar. Como estamos rezando? Tem que brigar consigo mesmo, achar tempo para ter este contato, essa intimidade de oração com Deus. No dia a dia, frequentavam o templo. Nós estamos frequentando também com alegria, com chamamento em nós, assim, com a força do Espírito Santo, a igreja. A igreja é nossa mãe, nós estamos perto da mãe. Quem não gosta de ficar perto da mãe? É isso, não é verdade? A igreja é nossa mãe. Nós estamos também já no estado de louvor, louvavam a Deus,
eram estimados por todo o povo. Será que aqueles que ainda não partilham a nossa fé veem em nós o sinal desta alegria do ressuscitado, de estarmos juntos, né? Como comunidade, como igreja, firmes e fortes, né? E a alegria dessa certeza, né? Cada dia o Senhor acrescentava ao seu número. O Senhor acrescentava. Você pertence ao Senhor, né? Ele acrescentava mais pessoas que seriam salvas. É sempre o fechamento é maior sobre a questão da nossa salvação. A salvação é para todos, mas ela acontece de forma individual. Daquilo que você caminhou, viveu, amou, perdoou, realizou, foi abençoado, aquilo principalmente que você viveu e foi perdoado, que se tornou graça. Então essa comunidade, ela vai avançando, e quando ela chega no tempo ali de São Pedro, um pouco mais para frente, né? Onde São Pedro passou Antioquia, depois finalizou ali a sua vida, a sua entrega em Roma, né? E lá está até hoje, no altar, os seus restos mortais, ali, naquele altar principal do Vaticano, né? O que São Pedro fala? É um modelo aqui de como nós deveríamos estar na nossa vida, né? A palavra bênção na nossa boca, né? Nós mais abençoamos, bendizemos, ou muitas vezes nós amaldiçoamos, né? São Pedro começa dizendo ali, bendito seja Deus. É necessário reconhecer que Deus é a maior bênção e que Ele, sendo a bênção, distribui à sua comunidade, aos seus filhos e às suas filhas, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o nosso credo de novo. Creio em Deus, Pai, Criador do céu e terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. São Pedro está dizendo isso e reafirmando a nossa fé, o nosso credo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra aquilo que ele testemunha, porque de fato ele viveu isso e recebeu isso na sua vida. Nós sabemos que São Pedro negou a Jesus, mas que Jesus o perdoou e o amou. Tu me amas? Né? Pergunta a ele 3 vezes se ele o ama, se ele o ama, se ele o ama. Insiste, né? E por isso hoje ele diz aqui, logo no primeiro versículo, na segunda leitura: é Deus bendito, o Filho é Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Eu acho que ele sabia o que estava dizendo, né? O tanto que ele foi perdoado. Um momento ímpar, que era para estar perto, fugiu, negou, e depois um momento sublime da ressurreição. Pedro, tu me amas, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pedro recebeu muita misericórdia na sua vida, muito, não foi pouca não, né? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, saber que nós temos uma herança que não se corrompe, da qual a morte não pode mais dar a última palavra. Nós somos ali marcados, selados para Deus, para Cristo, com a força do Espírito Santo para uma vida eterna. É essa esperança que a comunidade caminha, né? Mas esta fé, esta caminhada, esta fé vai ser provada, né? Em muitos momentos da vida, a gente sabe disso. Cada um de nós vai ter os seus momentos de provação, que sejam médios, fracos, pequenos ou intensamente grandes. E passar por tudo isso vai depender da estabilidade segura da fé em Jesus Cristo, né? Nós vamos ser provados no fogo, mas depois de tudo isso alcançaremos o louvor, a honra e a glória por Jesus Cristo. Isso é de se pensar, não é verdade ou não? Na nossa vida,
Sim ou não? Sim, né? E por fim, no Evangelho, quem é que não tem dúvidas e medo nessa vida? Hoje, o Cristo, no primeiro dia já da ressurreição, aparece aos seus 3 anos de convivência, 3 anos escutando, 3 anos vendo os milagres, 3 anos sendo amados, orientados, e de repente estão com medo, estão fechados em si mesmos, medo dos judeus, as portas totalmente fechadas, as portas físicas, mas também as portas do Espírito, não é isso? Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse. Quando fala entrou, né, é muito imperativo esse verbo. Jesus, agora o ressuscitado, quer se queira ou não, ele está, ele entra em todas as situações, todas. Isso é muito importante nós percebemos no Evangelho de hoje, né? Qual é o primeiro fruto do ressuscitado? É aquilo que mais hoje nós estamos precisando no mundo. O primeiro fruto da ressurreição é o desejo que Cristo expressa agora, entre os 12, ali que estavam apavorados. Ele entra na realidade, na situação, e diz, do todo aquele medo, e diz: a paz esteja convosco. Aí a gente olha para o mundo, vê pessoas perturbadas e o mundo sem a paz coletiva. Ontem foi dia da vigília, né? Da paz, né? Sobre a questão da paz que o Papa promoveu ontem. Então, o primeiro fruto para se reconhecer o Cristo é necessário que cada um de nós estejamos em paz. Paz é segurança, é firmeza, né? Sem a paz não se reconhece o ressuscitado. Mostrou-lhes as mãos e o lado, né? E o que aconteceu depois? 8 dias depois, antes Tomé não estava com eles, estava fazendo alguma coisa, Tomé, ou por medo, ou alguma situação. Jesus de novo entra no mesmo lugar e diz: a paz esteja convosco, né? E chama Tomé. Tomé é a figura de cada um de nós que muitas vezes está distante do Cristo e que volta, que vai, que volta, que vai, que volta. Os outros dizem: nós vimos o Senhor,